Novela Flor do Caribe, capítulo 20, terça-feira, 22 de setembro de 2020. A novela começa com Duque e Cassiano no pântano. Eles avistam um jacaré e Cassiano fala para Duque para ele rezar pro crocodilo já ter comido. Então o animal se distancia e eles continuam. Na outra cena, Amadeu, Rodrigo e Ciro se apresentam para Isabel e diz que moram juntos. Ela pergunta se é tipo uma república onde eles moram. Eles dizem que sim, mas que não é tão zoneado como uma república. Ciro fala que não é uma bagunça por causa dele. Eles discutem e Rodrigo pergunta se ela não quer conhecer a casa com ele. Ela aceita, mas os outros dois falam que ele esqueceu a chave. E Ciro então se oferece para levar a moça para apresentar a casa. E ela também aceita e diz que melhor os três levar ela para conhecer a casa. Na outra cena, Duque e Cassiano tomam banho em um lago maravilhoso depois de passar por aquele perigoso pântano. A cena volta para Alberto perguntando a seu Samuel e Lindaura se eles têm certeza que eles querem ficar com esses pestinhas. Samuca fala que ele não é um pestinha, que pestinha é Laurinha, sua irmã. Depois, Lindaura fala para Samuca ajudar o avô a fazer uma joia linda e que ela vai ficar com Laurinha. Esté fala para Beto que bem que ele falou que eles ficariam bem. Alberto então fala que nesse caso os quatro vão ficar bem e aparentemente felizes eles se beijam. A cena volta para Cassiano e Duque, que agradece a Deus pelo banho, por estar livre. Cassiano avista uma flor e vai pegá-la e fala para Duque que essa flor é para Esther, uma flor que só tem no Caribe, a Flor do Caribe. Na outra cena, Esther chega na ONG e Alberta pergunta se ela não quer dar um passeio com ele. Esther fala que tem muito trabalho esperando por ela ali. Eles se despedem e ela sai do carro. Na ONG, Esther cumprimenta Vanessa e pergunta se Thaís está lá. Vanessa fala que ela está dando aula de Tai Chi. Esther vai até o encontro de Thaís e pergunta se está tudo bem. Thaís fala que está tudo na perfeita paz. Depois Esther vai na outra sala e Dona Veridiana fala que todos ali são muito bons em rendar. Dadá então pergunta para Esther como ela faz para ficar sempre tão linda e continua falando que também com um marido desse ela tem que estar sempre linda. Esther fala que uma hora o príncipe encantado dela, da Dadá, vai chegar. Dona Veridiana então fala para Esther não dar esperança a ela, que Dadá já está muito passada. Depois Esther vai até a sala onde Lino ensina música. Vanessa então a chama e fala que Simone, a psicóloga, está chamando ela. Esther chega no escritório e pede desculpa a Simone pela demora. Simone então fala que tem um caso grave de duas meninas que foram abordadas por turistas. Esther fala que isso tem que acabar e pede para Simone fazer um relatório bem detalhado sobre o estado emocional das meninas e mandar para ela. Na outra cena, Isabel chega com os meninos até a casa deles e ela fala que aquele lugar está precisando de um toque feminino. Ciro então a convida para conhecer o quarto dele. Isabel pergunta quantos quartos tem a casa. Ciro diz que 2, um é dele sozinho e o outro é de Rodrigo e Amadeu. Ciro então mostra o quarto dele para Isabel e ela elogia e Amadeu fala que é quarto de riquinho, que ele recebe mesada do pai até hoje. Ciro desmente e fala que desde que entrou para a Força Aérea, ele parou de receber dinheiro do pai. Amadeu fala que vai mostrar o quarto dele para ela. E chegando lá, Isabel fala que o quarto parece um alojamento militar. Ela pergunta se Rodrigo sabe tocar violão. E Amadeu e Ciro falam que ele é muito ruim. Rodrigo então pergunta se ele pode provar que ele sabe tocar violão. Então ele pega o violão e nesse momento Amadeu e Ciro tiram Isabel do quarto e tranca Rodrigo lá, dizendo que eles acabaram de fazer um favor para os ouvidos dela. Então Rodrigo começa a tocar e cantar e Isabel fala que adora essa música e vai para o quarto onde Rodrigo está e tranca a porta e fala para Rodrigo que ama aquela música que ele está tocando. Rodrigo fala que então ele pode recomeçar a música tudo de novo e ela aceita. Enquanto isso, Ciro e Amadeus estão desesperados lá fora para entrar. Na cena seguinte, Bibiana chega e fala que agora que conseguiu dar uma fugida para ir vê-lo. Donato pergunta se o bar tem ficado lotado
Bibiana diz que sim, graças a Deus. Donato fala que bom, principalmente agora que ela tem mais uma boca para alimentar, né? Bibiana fala para ele não falar assim, que logo logo a vida dele vai voltar ao normal. Donato fala que ele não é mais o mesmo homem que ela conheceu há 30 anos atrás. Não é mais aquele cara que saía para pescar cedo e voltava com um barco cheio de peixe. Bibiana, chorando muito, fala que ele precisa se dar tempo, porque ele acabou de voltar, que as coisas vão voltar ao que era antes. Donato pergunta quem naquele lugar vai dar outra chance a ele. Quem? Na cena seguinte, Cassiano e Duque chegam à estrada. Duque reclama que está cansado de andar tanto e pergunta para Cassiano para onde eles vão agora. Cassiano fala que toda a estrada, de um lado tem cidade e da outra também. Então é só eles escolherem um lado e seguir caminho. Duque começa a andar para a esquerda e à direita aparece um ônibus e os dois desesperadamente pedem carona ao motorista, que os concede a carona. Na outra cena, Hélio chega à sala de Alberto e pergunta se ele pediu para chamá-lo. Alberto manda ele se sentar e em seguida começa a ler o currículo dele para ele mesmo. E fala que ele é filho de um ex-presidiário, Donato da Silva, e fala que ele é assistente administrativo, ou seja, que ele é só mais um Silva. Hélio então pergunta a Alberto se ele ficou chateado com o relatório que ele fez, e diz que ele só fez aquilo porque seu Dionísio pediu e que ele não pode recusar um pedido do avô dele. Alberto fala que ele pode sim, e que já há um tempo vem observando ele, que ele é competente, ambicioso e esforçado, e que ele, Alberto, realmente gosta disso, mas que não gostou nada dele encher a cabeça do avô dele de besteira. Hélio pede desculpa, mas diz que ainda acha que o fechamento da mina é um erro. Alberto fala que não interessa o que ele acha, que se ele quer continuar a trabalhar ali e até mesmo crescer na empresa, ele tem que acatar as ordens dele, Alberto, e somente dele. Hélio diz que a palavra final é dele. Ele vai fazer o quê? Alberto fala que claro que a palavra final é dele e que é agora mesmo para Hélio providenciar a desativação da mina e demitir todos os mineiros. Hélio então fala que ele, Alberto, falou que não ia demitir ninguém e pergunta o que Alberto vai fazer com a mina. Alberto fala que mudou de ideia e que vai vender a mina e que vai que algum idiota que, assim como Hélio, pensa que aquela mina vai dar lucro, aparece e queira comprar. Por fim, Hélio fala que Alberto está cometendo um erro e os dois tensamente trocam olhares. Nesse momento, Ivete entra na sala e fala para Hélio que a mãe dele está esperando na sala dele. Hélio se levanta e sai. Na sala de Hélio, ele pergunta o que a mãe dele foi fazer lá. Então Bibiana diz que o pai de Hélio está agoniado e que não está acostumado a ficar em casa sem fazer nada, enquanto a mulher sai para trabalhar, e pede para Hélio tentar arrumar um emprego para ele lá no Grupo Albuquerque mesmo. Hélio pergunta o que o pai dele faria nessa empresa. Bibiana diz que o Donato é um homem inteligente e pode fazer qualquer coisa, pode aprender. Hélio promete para Bibiana que vai tentar arrumar alguma coisa para Donato e que depois ele liga para ela. Bibiana diz que não é para ele ligar, e sim ir lá jantar, e aproveita para dar a notícia do emprego para Donato. Hélio explica para Bibiana que não tem emprego nenhum, que ele ainda vai ver o que consegue fazer. Bibiana entende, mas pede para o filho ir jantar lá assim mesmo. Mas Hélio diz que não pode ir, pois tem um grupo de holandeses na cidade e ele tem que sair com eles. Bibiana pede para Hélio se alimentar direito e em seguida diz que tem muito orgulho de Hélio. Na próxima cena, Esther conversa com as funcionárias da ONG e a doutora Márcia diz que as moças foram humilhadas pelos turistas e que as sequelas podem ser permanentes. Simone diz que elas podem ter depressão profunda. E Vanessa diz que elas já receberam denúncia de turistas com a mesma descrição. Doutora Márcia diz que antes tinham que provar da violência física, mas agora elas têm. Então Esther pede para a doutora Márcia fazer um laudo detalhado sobre a situação psicológica das meninas e pede para Simone ir até a casa delas ver como elas vivem. E também pede para Vanessa encaminhar as meninas para ela. E Esther
diz que vai comprar essa briga e denunciar esses turistas, e que não deve ser difícil achar eles ali. Na próxima cena, Juliano chega e pergunta para Donato por que o desânimo. Donato diz que está no fim da linha. Juliano pede para ele não falar assim e diz que Donato é o melhor pescador da região e todos precisam dele. E ele, Juliano, precisa dele. Donato diz que Juliano é jovem e fala para ele arrumar um barco e ir à pesca. Então Juliano conta que quando Donato não estava ali, todos ficaram perdidos sem saber onde o cardume estava e pede para Donato tentar um emprego lá no barco. Donato diz que não tem jeito, ninguém vai querer dar um emprego para um ex-detento e que na cabeça dos pescadores ele vai roubar um pescado para Bibiana fazer alguma coisa no bar. Então Juliano diz que eles vão mudar a cabeça desses pescadores. Nesse momento o telefone toca e Bibiana chega correndo e atende. É Hélio na outra linha. Bibiana fica feliz e fala que foi rápido e diz que vai dar o recado e depois desliga o telefone. Bibiana fala para Donato que Hélio tem uma notícia para ele e que Hélio pediu para ele ir até a empresa agora. Depois Bibiana anima Donato e fala que ele vai escolher uma roupa bem bonita para ele. Na próxima cena, Cassiano e Duque curtem na caçamba do ônibus e Cassiano diz para Duque aproveitar, que isso é liberdade. Duque diz que Dom Rafael não vai deixar barato, que já deve até ter colocado os capangas e a polícia atrás dele. E Cassiano fala para Duque relaxar e aproveitar. Na cena seguinte, Dom Rafael está brigando com os capangas e diz que quer o brasileiro e Duque de volta. Manda eles procurarem em toda Guatemala se necessário. Manda procurarem na floresta, no pântano e não se esquecerem das ruínas. Na próxima cena, Cassiano e Duque chegam nas ruínas e vem uma moça fazendo um truque de feijão no copo. Duque se aproxima e pergunta se pode adivinhar onde está o feijão. A moça diz que sim e Duque acerta onde o feijão está. Então pega o dinheiro da bancada da moça e sai correndo. Na outra cena, Donato está esperando Hélio na sala de espera e a recepcionista diz que o Dr. Hélio já vai atendê-lo. Ivete sai do escritório e vê Donato esperando e fala para ele voltar outro dia. Donato diz que foi Hélio quem mandou ele ir ali e disse que tinha que ser naquele momento. Ivete diz que lá está muito agitado e diz para Donato que vai anotar na agenda para ele voltar depois de amanhã. Donato diz que não tem outro jeito, ele volta depois de amanhã. E quando Donato está saindo pela porta, o telefone da recepcionista toca e ela chama Donato de volta e diz que Hélio vai atendê-lo. Donato chega na sala de Hélio e o filho oferece um café, água para ele. Donato diz que só quer saber por que o filho mandou chamá-lo. Hélio conta que Bibiana foi lá mais cedo para pedir a Hélio, arrumar um emprego para Donato. Donato não gosta e fala que não pediu para ninguém arrumar nada para ele. Hélio pede para o pai parar de orgulho e conta que pensou no assunto e acha que consegue encaixar Donato na empresa. Donato pergunta o que ele vai fazer ali. Então Hélio diz que não importa, que ele vai ter carteira assinada e um salário razoável. E em seguida pede para Donato se comportar. Diz que por ser ex-presidiário vai estar todo mundo de olho nele e que Donato não pode pisar na bola. Donato não gosta da atitude do filho e diz para ele não tratá-lo como um marginal e que Hélio sabe muito bem que não foi ele que atropelou o turista. E se tem alguém no mundo que sabe que ele, Donato, é inocente, esse alguém é Hélio. E Donato continua dizendo que sempre trabalhou de sol a sol e tem braços e pernas, que não é homem de ficar parado e muito menos de receber sem trabalhar. Hélio diz que não quis ofender o pai e fala que só não quer que Donato faça nada de errado, porque isso colocaria em risco o emprego dele, Hélio. Donato, ainda muito bravo, pergunta: sabe o que eu quero que você faça com seu emprego e com essa empresa? Depois Donato diz que é isso mesmo que Hélio está pensando. Donato levanta para sair e Hélio pede por favor. Donato diz que alguns anos atrás Hélio falou que sentia vergonha dele e hoje é ele que sente vergonha de Hélio
e finaliza dizendo que os dois estão empatados agora. Na próxima cena, Duque está contando para Amaralina tudo o que eles passaram. E pelo jeito, eles já estão amigos, porque estão os três sentados. E ela diz que esse lance que eles passaram dá para ganhar muito dinheiro. É só eles escreverem um livro. Cassiano fala que eles só querem esquecer tudo. E Duque diz que para esquecer tudo, eles precisam sair do Caribe antes que os capangas de Dom Rafael coloquem as mãos nele de novo. Então a Amaralina fala para eles escolherem um lugar. Qualquer um, que ela dá um jeito de colocar eles no navio. Rapidamente Cassiano diz, Brasil, e explica que eles só querem ir pro Brasil. Ela sugere a Bahia, porque lá tem a praia que inspirou o nome dela. Duque então pergunta o nome dela, e ela diz que é Amaralina, e ela então pergunta o nome dele. Cassiano responde e diz que o nome dele é Duque, mas que ela pode chamar ele de Vossa Alteza, que ele também responde. Amara pergunta qual o nome verdadeiro dele, já que esse nome ele deve ter adquirido na cadeia. Mas Duque diz que acha que nunca foi batizado, ou se foi, ele não lembra. Amara diz que vai fingir que acredita nessa história, mas precisa ir porque tem que trabalhar. Cassiano pergunta se ela vai deixar eles ali, e Duque fala que ela disse que tinha um lugar para esconder eles. Ela diz que tem, mas que eles vão ter que pagar a corrida, porque no fim do dia ela tem que prestar contas. Então Duque mostra a nota que ele roubou dela mesma, e Amara brinca dizendo que conhece essa nota, e fala que se ela empatar com ele, já tá de bom tamanho. E os três levantam e saem. Na próxima cena, Amara leva os dois até uma rua, e fala que tem uma casa noturna ali, que é onde ela vai esconder eles. Pede para eles esperarem ela na porta, que ela vai devolver o carrinho e já volta. Então Duque pega o dinheiro para pagar ela, mas ela não aceita o dinheiro e diz que parou ali para eles comerem na barraquinha com aquele dinheiro. Na próxima cena, Ciro pergunta para Rodrigo se rolou. Rodrigo diz que não pode falar nada. Amadeu fala que tá na cara que não rolou nada. Rodrigo fala que ele não é bobo, que não ficaria no mesmo quarto que a Bela e não ia acontecer nada. Alguém bate na porta e os três ficam discutindo para saber quem convidou alguém. Isabela então entra e anuncia que vai morar com eles. Na cena seguinte, Amara, Cassiano e Duque estão na casa noturna e Cassiano pergunta onde está a dona do lugar. Amara diz para ele relaxar, até porque ele já comeu, e fala que a dona já sabe que ela está ali e vai chamá-la depois que o show acabar. Então, uma moça sobe ao palco e apresenta a rainha da noite, Cristal. Cristal, filha de Duque, sobe ao palco e canta. E Cassiano se aproxima do palco para admirar Cristal. E assim termina o capítulo 20 de Flor do Caribe. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e o seu comentário. Vamos juntos tornar esse canal o maior canal de novelas do Brasil. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.